Boa noite a todos que estão aqui na casa, que se encontram em suas casas, sejam todos bem-vindos. E para dar início ao nosso estudo da noite, na Fraternidade Espírita Boa Nova, a gente convida a nossa irmã Isabel. Desculpa, a Ívia. Boa noite, gente. Verdade e Vida, de Chico Xavier, Manuel, lição 121, Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, em Lucas 6,44. O cristão é um combatente vivo, despertando no campo do Senhor, aturde-lhe-se a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não, se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Obrigada, Ívia. Eu convido a todos agora a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando que a sua bondade nos alcance nessa noite. Alcance também todos os nossos familiares, os nossos amigos que se encontram em suas casas, aos espíritos sofredores que aqui estão, que sintam toda a bondade do Pai. Nós estamos aqui de braços abertos para aprender um pouco mais dessa doutrina tão esclarecedora, que apeguemos na bondade do Mestre Jesus para enfrentar os percalços e que esses percalços nessa caminhada nos transforme, nos faça cada dia melhor, sempre confiando na misericórdia do Pai. E rogamos que os bons espíritos abençoem as palavras da palestrante dessa noite para que toque os nossos corações e que possamos realmente aproveitar essa encarnação para sermos melhores, para evoluir. Então, com o coração repleto de amor, daremos início aos estudos da noite. Assim seja. Então, agora nós vamos dar início à nossa palestra, passando a palavra à nossa palestrante, Tassiana Cristina. Ela é de Vitória, integrante da AME, Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Ela é do Grupo de Prevenção ao Suicídio Ivone Pereira de Vitória. E o tema da palestra de hoje é Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, Aspectos Psicológicos e Espirituais. Tassiana, nós agradecemos a sua disponibilidade e passamos a palavra para você. Ok, muito obrigada. Agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Quero parabenizar a casa pela coragem de trazer um tema tão necessário, mas ainda repleto de tantos tabus, e, ao mesmo tempo, enfatizar a necessidade de revermos alguns conceitos, de pensarmos a respeito da sexualidade de uma forma mais ampla, de uma forma mais integral. Então, eu vou estar compartilhando com vocês
compartilhando com vocês o slide. Vamos... Ainda não foi não, né? Não, ainda não chegou pra gente não, Tassiane. Aí, agora acho que vai. Antes da gente dar início ao tema, eu quero convidar vocês. Setembro é um mês em que nós trabalhamos a prevenção ao suicídio. Embora se tenha escolhido esse mês, hoje nós já refletimos no equívoco que é acharmos que só nesse mês a gente pode falar de prevenção ao suicídio, porque prevenção ao suicídio é todo dia. E então, como também é um tema que traz uma série de desafios, nós anualmente realizamos um seminário. Esse ano vai ser no dia 14 de setembro, é um sábado, de 9 às 18 horas, na Sociedade Espírita Irmão Tomé, e nós convidamos vocês todos a participarem. Além das palestras, nós vamos ter oficinas que vão trabalhar a parte prática de como trabalhar a prevenção no DIGE, com crianças e adolescentes, e como trabalhar, atender as pessoas que chegam com ideação suicida no atendimento fraterno. Então, todos estão convidados. A gente, então, vai começar a tratar do tema em si, trazendo aí o primeiro desafio, que é essa sopa de letrinhas que muitas vezes nos deixa muito intrigados. LGBTQI+, alguns falam de outras letras, e que implica na diversidade sexual. Mas quando a gente fala em diversidade sexual, eu quero primeiro mostrar aqui. O que vocês estão vendo nessa tela? Eu não ouço vocês, mas vocês devem estar vendo uma variedade de flores. São todas flores, mas elas são iguais? Não. Cada uma com sua cor. Tassiana, Oi. licença. Que o que está aparecendo aqui pra gente... Aí, ó, agora apareceu as flores. É porque não então tá no eu modo vou tirar da apresentação. apresentação. Não está no modo apresentação, isso aí, é a outra tela. Oi. Essa está aparecendo agora? Agora está aparecendo, mas não está no modo apresentação, está no modo de slide. Então eu vou deixar aqui mesmo. Tá ok. Tá. Bom, essa tela aqui, o que vocês veem? Uma série de aves, cada uma com a sua cor, cada uma com seu tamanho, cada uma com seu canto, cada uma com um colorido mais lindo que o outro. Se a gente vê agora esses peixes, são todos peixes, mas será que são iguais? Não. Cada um tem a sua característica, a sua diversidade de cores, de tamanho, de habitat, de comportamentos diferenciados. Então, a gente observa que a diversidade é parte da criação divina. Considerando que tudo foi criado por Deus, a diversidade é parte da criação divina. No que concerne aos humanos, a gente pode ver como é grande também a nossa diversidade,
diversidade de culturas que vão refletir no modo da gente vestir, no modo da gente se relacionar, no modo da gente se alimentar, no modo da gente cultuar a transcendência e viver a transcendência. Então, a diversidade é parte da condição humana. Ou seja, somos todos plurais, somos todos diversos, quanto à nossa maneira de ser, quanto à nossa maneira de sentir, a maneira de perceber a vida, e não poderia ser diferente na vivência da nossa sexualidade também, somos diversos. Mas, embora diversos, nós temos o desafio de convivermos de forma mais harmônica. Daí a importância de termos palestras, estudos, seminários sobre essa temática, para que a gente possa acolher as pessoas que vivem situações de diversidade sexual, seja na sua orientação sexual, seja na sua identidade de gênero, que nós possamos acolhê-los de forma mais efetiva do que temos feito até agora. Porque somos todos irmãos. Então, o Cristo nos convidou nesse planeta escola a aprendermos a amar. É a lei maior que rege a vida de todos nós. E quando nós falamos em amar, nós não falamos em amar só os iguais, e o Cristo não nos convidou a amar só os iguais. O Cristo nos convidou a amar indistintamente todas as pessoas. Dessa maneira, a gente precisa falar sobre todas as formas de diversidade e também da diversidade sexual para compreendermos melhor o que essas pessoas estão vivenciando, porque todos nós fomos ao longo da vida construindo e recebendo da nossa sociedade uma série de conceitos, uma série de pré-conceitos, muitas vezes com informação mal distorcidas, e nós precisamos esvaziar o nosso copo para poder receber uma nova água a partir de informações científicas, a partir do que a doutrina espírita elucida também a respeito da diversidade sexual. Então, esse é o convite que eu quero trazer a vocês hoje, que a gente possa esvaziar os nossos copos para trocarmos o preconceito por conceitos novos e muitas vezes a intolerância com as diferenças pela tolerância, porque tudo começa pelo respeito. A lei do amor que o Cristo nos convida a vivenciar vai iniciar pelo respeito aos diferentes. Então, quando a gente fala de diversidade sexual, o que é importante? Muitas vezes, e até bem recentemente, não se falava de sexualidade. Com o advento da AIDS no final dos anos 80 e na década de 90, é que foi necessário para trabalharmos a prevenção, as infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS, e eu trabalhei no programa de AIDS desde o início, então eu acompanhei tudo desde 92, para nós levarmos esse tema para a escola e convidarmos os pais a conversar sobre sexualidade na família. Sobre sexualidade não é só sobre prevenção à gravidez, nem é só prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. É falar do todo, é também falar da diversidade. Mas ainda hoje, muitas pessoas têm dificuldade em falar do tema, não gostam de ver nada relativo ao tema, nem de ouvir.
foi muito frequente há pouco tempo atrás, quando a televisão começou a trazer nas novelas, e acho que isso foi um ganho, a questão da orientação sexual, a questão da homossexualidade, depois a questão da transexualidade, que isso começou a entrar nos lares. Mas muitas, inúmeras vezes eu ouvi das pessoas que é como se elas tivessem tendo que engolir à força essa temática e que elas não se sentiam confortáveis com isso. O que é muito compreensível, porque até então nunca foi um assunto refletido na vida delas. Mas é um assunto que a gente precisa refletir, porque as pessoas estão aí. Então, o que é diversidade sexual? É compreendermos que existem diferentes possibilidades de expressão de gênero e da vivência da sexualidade. E essa aceitação da diversidade vai variar de acordo com os costumes, de acordo com a época, de acordo com o tipo de sociedade. Ainda hoje, em alguns países do mundo, ser homossexual é passível de ser condenado à morte. Então, a gente vê a diversidade das culturas na resposta à diversidade sexual. E o problema começa que nós somos ensinados que o único padrão normal e natural é o heterossexual, ou seja, pessoas de gênero diferentes se relacionando, masculino e feminino, e que esse é o único jeito normal da sexualidade ser vivida. Isso nós damos o nome de heteronormatividade. E somos também ensinados que esse padrão heterossexual, ele é melhor e ele é superior ao padrão homossexual. E são atribuídas características negativas ao padrão homossexual e significados sociais negativos às pessoas que vivenciam essa condição na sua vida, gerando muita discriminação e preconceito. E, consequentemente, gerando muito isolamento, muita solidão, muita exclusão. Então, a gente hoje ouve falar muito sobre a questão da homofobia. O que é homofobia? Homofobia se manifesta de diferentes formas. Ela trata dos nossos preconceitos, que todos vamos ter, porque a nossa sociedade é homofóbica, então nós aprendemos a ser homofóbicos, e a nossa maneira de lidar com a diversidade sexual mata concretamente e mata simbolicamente. Então, quando a gente fala de homofobia, nós estamos falando de um ciclo de exclusão e de violência que começa dentro de casa, principalmente com os jovens transexuais, os antigos chamados travestis. É uma exclusão que começa na família, que vai para a escola, onde eles sofrem bullying, aonde não tem espaço no trabalho e aonde sofrem violências as mais diversas, psicológicas e físicas. E o Brasil, ele é recordista em morte de pessoas LGBTQI+. A cada 16 horas, morre uma pessoa por agressão física. Então, a gente vê relatos como esse jovem que estava andando na rua e passaram outros jovens em Niterói e o espancaram porque acharam que ele era gay. Ou a gente vê esse caso nos Estados Unidos, de uma mulher que colocou a bandeira LGBT na frente da sua loja e também foi morta. Então, nós estamos falando de mortes reais, mas também existem outros tipos de violência. Por exemplo, na escola, o relato dos estudantes
LGBTQIA+, é de que eles sofrem bullying em 73% das vezes. Que eles sofrem não só a violência psicológica do bullying, mas a violência física. 37% relatam que eles apanham, que existe violência física e que a maior parte dos professores não faz nada. Então, o cenário que a gente vê, ele não é nada alegre, não é nada promissor, e por isso que nós precisamos conversar, abrirmos o diálogo para entender melhor a temática, para que a gente possa mudar o cenário. E aí a gente se depara com o primeiro mito, e por isso que eu parabenizei a casa por ter coragem de trazer esse tema, porque muitas casas sequer cogitam dessa possibilidade, porque acham que falar a respeito do tema vai incentivar as pessoas a se tornar homossexual, e isso não existe. Ninguém se torna homossexual por influência de ninguém. Ao contrário, os jovens chegam cada vez em número maior nas casas espíritas procurando ajuda, justamente nos momentos de maior sofrimento psíquico, quando eles vão descobrindo a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, e a gente precisa estar trabalhando esse acolhimento e o nosso preconceito para cumprirmos a função que os centros espíritas têm a desenvolver, de ser um lugar de acolhimento, de ser um lugar de consolo e um lugar de esclarecimento. Então, quando a gente fala em abrir o diálogo, nós estamos falando em compreendermos que somos todos iguais, que nós podemos não compreender o que leva as pessoas a viverem determinadas situações, mas isso não significa, por elas serem diferentes da maioria, que elas estão erradas. Até porque quando Deus nos convida a amar todas as pessoas e a dizer que somos irmãos, Ele está incluindo todas as pessoas. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos. Então, para a gente falar de diversidade sexual, teoricamente, eu vou dividir em 3 eixos. Um primeiro, o que é sexo e sexualidade. Um segundo, o que é orientação sexual. E um terceiro, o que é identidade de gênero. Então, sexo diz respeito aos aspectos biológicos, anatômicos da sexualidade. Diz respeito ao aparelho reprodutor masculino e feminino, que anatomicamente diferencia homens e mulheres. Quando nós estamos falando de sexualidade, nós estamos ampliando. Nós não estamos falando mais do aspecto biológico. Nós estamos falando do aspecto emocional, porque a sexualidade, então, é uma energia que vai estar presente em nós e vai nos motivar na procura do amor, na procura do contato, na procura da intimidade, quando nós vamos nos relacionar afetivamente. E essa sexualidade vai influenciar os nossos sentimentos, vai influenciar a nossa saúde física, vai influenciar a nossa saúde mental. Então, vou tirar aqui para vocês verem. O que é orientação sexual, então? Refere-se a para onde é dirigida a minha atração emocional, a minha atração sexual, porque não dá para desvincular afeto do sexual, afeto de sexualidade. Então, refere-se para onde se dirige a minha atração. Para alguém do mesmo gênero, seria homossexual. Para alguém do gênero diferente, seria orientação heterossexual. E aí,
eu vou reforçar de novo que não é a orientação sexual que vai caracterizar o comportamento moral da pessoa. Nós temos várias pessoas heterossexuais que não têm um comportamento moral de acordo com os princípios da doutrina, de acordo com os princípios morais e éticos da nossa sociedade, assim como temos pessoas homossexuais que vão agir da mesma forma. Então, não é uma dada orientação sexual que vai caracterizar o comportamento moral da pessoa. E aí é muito importante a gente também compreender que orientação sexual é uma escolha, porque a gente fala muitas vezes opção sexual. A gente, cientificamente, não usa essa terminologia, porque opção é eu posso escolher A ou B, e eu escolho A. Não é assim que acontece. Quando na vida de vocês... Gente, está passando um carro de som, a janela está fechada, mas o alto-falante deles é potente, vocês me desculpem, não sei se está atrapalhando aí. Mas quando na vida de vocês, na adolescência, vocês escolheram, eu posso gostar de homem e eu posso gostar de mulher. Quem que eu vou gostar? Aconteceu isso na vida de vocês? Provavelmente não, a menos que vocês sejam bissexuais. Então, a orientação sexual não é uma escolha, é uma condição da vida, e só o Espiritismo nos ajuda a entender. Então, eu gosto muito dessa charge francesa, aonde diz que nós já nascemos com essa condição, não é nenhum problema na nossa educação. E aí a gente pode refletir sobre o equívoco que é pensar que isso é uma opção. E aí essa frase desse rapaz é ótimo. Se a gente acha que ele iria escolher viver uma vida sofrendo de preconceito se ele pudesse escolher, com certeza não. Da mesma forma, essa moça aqui, que nos pergunta por que ela é tão odiada se ela nem ao menos é conhecida como ser humano que ela é, mas ela só é odiada e discriminada pela orientação sexual dela. Então, são esses comportamentos e respostas que a gente precisa refletir. Então, em termos da nossa orientação sexual, ela pode ter vários caminhos. Pode ser heterossexual, quando se dirige para alguém do sexo, do gênero diferente. Pode ser homossexual, quando se dirige para alguém do mesmo gênero, do mesmo sexo. Pode ser bissexual, e o bissexual não é alguém mal resolvido, é aquela pessoa que ora sente atração por alguém do mesmo gênero, ora pelo gênero diferente, porque ela está sendo atraída não pela forma biológica, mas pelo ser humano que ali está, e aí ela pode vivenciar relações com ambos os gêneros. A orientação sexual pode ser assexual, daquelas pessoas que dizem não ter atração sexual por ninguém e que não vivenciam a sua sexualidade, e hoje a gente tem a pansexualidade. O que é isso? É muito parecido com a bissexualidade, mas engloba também o gênero, a questão da identidade de gênero. Eu posso me relacionar com uma pessoa trans que é homossexual ou que é heterossexual. Então, eu vou me relacionar independente do gênero. E quando eu estou trazendo que não é uma escolha, não tem um botão para ligar e desligar a minha orientação sexual homossexual, como essa figura mostra, gay e não gay. Então,
A gente vê de forma lamentável a discussão que nosso país viveu ano passado, por exemplo, em relação ao casamento gay, ainda trazendo as questões de que a homossexualidade é uma doença e não é, e aí dizendo que teria cura, e algumas igrejas evangélicas propondo essa cura, e a gente viveu aquele episódio lamentável daquela militante que acabou se suicidando logo depois de estar numa clínica para curar a sua homossexualidade. Então, homossexualidade não é doença, por isso não tem o que ser curado. E a gente tem muitos mitos em relação. Então, o primeiro, que os homossexuais são promíscuos, e isso não é verdade. Existem homossexuais promíscuos, existem bissexuais promíscuos, existem heterossexuais promíscuos. Um outro mito é que a homossexualidade vai dissolver a família, e isso não é verdade. A gente vê também os homossexuais brigando, aspas, a nível civil para legalizar o casamento, para formarem famílias e adotarem crianças que vão, muitas vezes, não têm um outro lar que as adote. Um outro mito é associar homossexualidade com pedofilia. Pedofilia é uma doença aonde uma pessoa adulta sente atração por crianças, e isso não tem nada a ver com homossexualidade, e nem os homossexuais são indignos pela sua condição. Então, o que hoje a ciência considera um distúrbio da sexualidade? Então, um distúrbio da sexualidade, por exemplo, é o sadismo e o sadomasoquismo. Todos nós vimos os 50 tons de cinza, os 50 tons mais escuros, os 50 tons de liberdade, e ninguém achou que aquela relação do casal era muito problemática. Ao contrário, foi romantizada e a mídia explorou muito isso. Mas o que eles vivem é uma relação sadomasoquista. Isso sim é considerado doença, assim como o fetichismo, exibicionismo, onde a pessoa quer exibir os órgãos sexuais, o voyeurismo, onde a pessoa tem só prazer em ficar olhando as outras pessoas, e a pedofilia propriamente dito. Então, essas questões acima são passíveis de tratamento. A orientação sexual, não. E aí as ciências vêm, ao longo de todos esses anos, desde que a sexualidade começou a ser mais estudada, tentando compreender o que leva as pessoas a serem homossexuais, e a ciência não conseguiu responder isso até hoje, mas conseguiu-se ver que algumas espécies animais também apresentam comportamento homossexual e não se explicam por quê. Então, se tentou explicar através de análise hormonal, através de diferenças genéticas, de diferenças anatômicas no cérebro, através de análises da relação cognitiva na relação familiar, e não se chegou a nenhuma conclusão para explicar a gênese da homossexualidade, e todas as pesquisas, ao contrário, apontam o que eu acabei de falar, que não é uma escolha. Mas, embora a ciência não tenha conseguido explicar, o Espiritismo vem lançar importantes luzes a respeito do tema. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai perguntar aonde é a sede real do sexo. E aí a resposta que ele tem é que a sede real do sexo se encontra na alma, na entidade espiritual que guarda a sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade,
conforme as características mais passivas ou ativas que sejam próprios. Então, ele vai nos dizer que o sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações. Dessa forma, nós não vamos localizar nenhuma diferença no corpo biológico das pessoas para explicar a questão da orientação sexual. E Emmanuel, em 1970, ou seja, há muito tempo atrás, já nos convidava a refletir sobre o tema. Na obra Vida e Sexo, no capítulo 21, que trata da homossexualidade, ele vai dizer que, observando a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, essa mesma ocorrência, ou seja, a homossexualidade, vai crescendo de intensidade e extensão, somando milhões de homens e mulheres que solicitam atenção e respeito da mesma forma que as criaturas heterossexuais. E que, se nós observarmos a tendência homossexual dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso que se lhes dê um amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. Então, vê bem, faixa de prova ou de experiência. Isso significa que vale para todas as orientações sexuais. Nós vamos viver as experiências de acordo com a nossa necessidade. E a gente, então, deixa eu tirar esse monte de slide, porque os efeitos não vai poder passar. Nós precisamos compreender que, por essa questão do preconceito e da discriminação, as pessoas vão chegar na casa espírita num grande momento de conflitos e dúvidas, principalmente na época da adolescência. Como contar aos pais a sua orientação sexual, como contar aos amigos, eu vou ser aceito, as pessoas vão me aceitar ou não. Então, eu resolvi, e por isso que eu trouxe vídeos, dar voz às próprias pessoas que vivem essa condição. Então, por favor, coloca para mim o primeiro vídeo, que é Eu Quero Me Perdoar. Então, daqui a 10 anos, eu quero me perdoar por achar que não ter tido pai foi uma culpa minha. Achar que o fato de não ter recebido o amor desse pai foi porque eu era como eu era, ou seja, gay. Eu quero me perdoar quando me falaram que meu avô morreu por minha causa porque o fato de eu ser gay deixou o organismo dele frágil e eu acreditei. Eu quero me perdoar por, graças à carência, ter trazido tanta gente horrível, tanto homem lixo para minha vida e que me destruíram de formas que eu ainda não consegui reconstruir. Eu quero me perdoar pelas violências físicas, verbais e mentais que eu sofri e não reagi. Quero me perdoar pelos nãos que eu deixei de falar. Eu quero me perdoar pelas coisas que eu deixei de viver. Eu quero principalmente me perdoar por ter acreditado que eu só poderia existir numa caixa muito pequena porque o mundo me ensinou assim. Eu quero me perdoar por nunca, e eu espero que essa palavra não faça parte da minha vida há 10 anos, por nunca ter achado que eu fosse digno de ser amado. E talvez esse seja o perdão mais difícil, o mais dolorido e o mais demorado que eu dei para mim mesmo, ou vou dar, ou não sei se eu conseguirei dar daqui a 10 anos. Eu quero me perdoar por não me entender. Muitas vezes eu não me entendi. Eu quero me perdoar pelas 2 vezes que eu achei que não valia a pena viver e tentei tirar minha vida.
eu quero, por fim, me perdoar por demorar tanto, mais tanto, para colocar tudo isso para fora. Bem, esse vídeo, ele retrata das dores que as pessoas que vivenciam a condição da diversidade sexual passam ainda hoje, que embora nós tenhamos e o preconceito esteja um pouco menor, ainda há muito sofrimento psíquico na nossa sociedade como um todo, muito medo de não ser aceito, principalmente nos lugares de culto religioso. Então, eu já tive a oportunidade de receber jovens espíritas que eram liderança e saíram da liderança e do próprio movimento ao assumirem a sua orientação homossexual, jovens evangélicos que não se sentiam no direito de participar do culto e que geravam um sofrimento imenso, e jovens católicos também. Então, a gente precisa rever isso para ser um lugar de maior acolhimento, como esse pai fez. Então, por favor, esse vídeo do pai. Quando meu filho mais velho fez 18 anos de idade e chegou para mim e falou: pai, eu já fiz de tudo para me apaixonar por mulher. Já namorei, já peguei, já fiz, mas não adianta, eu só consigo sentir atração por um outro igual. Eu sou, portanto, um homossexual. E você é uma figura acima do bem e do mal no mundo cristão. Já não era apenas no Brasil, mas na terra inteira eu estava viajando por toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, por todos os lugares. Milhares de pessoas indo me ouvir em todos os lugares, nas televisões, nos rádios do planeta todo. E ele veio e disse: eu não quero te prejudicar, porque eu conheço esse público. E sei que eles vão querer te matar, te comer vivo. Você quer que eu mude para a Europa? Eu mudo. Com 18 anos eu falei: não, meu filho, você vai ficar aqui, ao meu lado. E a sua que você tiver que levar será antes minha. Mas não é em ti que eles vão bater, eu me ofereço. Eu me boto deitado no abismo para levar cacete, mas você não vai apanhar, não. Ele falou: você sabe que você não vai ser nunca mais perdoado por esse meio religioso, né? Falei: filho, eu não vim a esse mundo para agradar o meio religioso. Eu estou aqui para pregar o evangelho no mundo. Eu achei muito importante trazer esses relatos, porque talvez vocês não tenham tido a oportunidade de ouvir das pessoas que vivenciam as experiências o que isso significa. Bem, aí passando para o nosso último tópico, que é a identidade de gênero, que antes era chamado de travestis, os homens que se transformavam em mulheres, e que hoje tem o nome de transexual. E aí a gente começa a refletir com a própria doutrina. A doutrina diz que existem espíritos femininos e masculinos? Não. A doutrina diz que a sede real do sexo está na alma e que nós vamos estar no corpo na condição de homem ou de mulher, de acordo com as tarefas que nós temos a realizar. E que a nossa individualidade, muitas vezes, independente dos sinais morfológicos, ou seja, independente do aparelho reprodutor ou do corpo biológico que a gente esteja, tem uma extensa problemática em se tratando de vinculação e inclinações de caráter múltiplo. Quem disse isso é André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos. Então, os estudos de gênero começaram na década de 70, quando então se tentava dizer que a mulher não se tornava feminina pelo corpo biológico, mas que ela tinha uma cultura que a levava a ser uma dada mulher, e o homem da mesma forma. Por exemplo, quando a gente vê essas três mulheres, são três mulheres, mas com comportamentos, com hábitos totalmente diferentes de acordo da cultura delas. Esses homens aqui, não podemos dizer
que a experiência de um jovem nos lugares urbanos é igual aos homens que vivem nas tribos indígenas. E a gente vê que Kardec foi alguém de vanguarda em relação aos estudos de gênero. Ele é o primeiro que vem chamar a atenção para a discriminação que havia entre os homens e as mulheres na Revista Espírita em 1866, quando ele publica, então, um artigo perguntando se as mulheres têm alma. E ele vai dizer que a coisa não foi sempre tida por certa. E não era. Em 1866, a mulher não era considerada alguém digno de valor, ela não tinha alma, e ele vai dizer, Kardec, que esse preconceito da inferioridade moral se perpetuou e que daí nasceu a inferioridade legal, onde a mulher não tinha direito a nada e que ainda não tinha sido apagada nos códigos. E que por muito tempo as mulheres aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Então, o que o Espiritismo vai completar sobre o que nos leva a tornarmos homens ou mulheres? Então, em Evolução em Dois Mundos, é perguntado se os hormônios é que vão determinar o desenvolvimento da masculinidade ou feminilidade, e novamente os espíritos vão dizer que não, que os hormônios eles vão gerar os caracteres sexuais secundários, ou seja, no corpo diferente, mas que as características do comportamento sexual da pessoa atendem a impulsos e determinações da mente, por intermédio do corpo espiritual, que incentivam o desenvolvimento ou a maneira de proceder de uma dada espécie, mas que não vai originá-los. Ainda, Kardec, na Revista Espírita, em 1866, vai dizer que muitas vezes pode acontecer o que ele vai chamar de inclinações, então, diferentes do que acontecia. Ele vai explicar que se a pessoa viver muitas encarnações num corpo masculino, ela, ao nascer num corpo feminino, pode trazer essas características. Essa é uma das explicações, mas não é a única possível. Então, quando nós falamos identidade de gênero, nós estamos falando na percepção que a pessoa tem de si mesmo, se do sexo feminino ou do sexo masculino, independente do corpo biológico. E essa é uma experiência interna, é uma experiência individual. Eu me identifico com o meu corpo, eu tenho, Tassiana, um corpo feminino, eu me identifico com o meu corpo. Isso é uma pessoa cisgênero. Se eu não me identificasse com o meu corpo, eu me sentisse um homem num corpo de uma mulher, eu seria chamado transgênero. Então, na identidade de gênero, a gente pode ser cisgênero quando a gente tem consonância com o nosso corpo biológico, ou transgênero como não. E aí, dentro da questão do transgênero, eu posso ser um homem trans, ou seja, uma mulher que ela se sente um homem e começa a se comportar, a se vestir como um homem. Eu posso ser uma mulher trans, que é um homem que se sente uma mulher e começa a se vestir e a se comportar como tal, ou não binário, que são as pessoas que não querem ter essa designação enrijecida. E também a identidade de gênero, desde 2018, não é considerada doença mental. E a gente tem, aí sim, um nível de preconceito muito maior em relação às pessoas transexuais. Esses são exemplos de livro. Quem não assistiu A Garota Dinamarquesa, é um filme que vale a pena vocês assistirem, porque trata com muita delicadeza do
do tema, esses outros livros, A Queda para o Alto, Erro de Pessoa, Trans ou Viagem Solitária, que são todos relatos autobiográficos, também vão tratar do tema. E as pessoas transexuais, por não serem aceitas nem na família, nem na escola, elas vão sofrer muito nessa experiência terrena. Então, a gente precisa diminuir a exclusão. A gente tem aqui, até muito pouco tempo atrás, pelo bullying, as crianças acabavam não conseguindo ficar na escola. Então, nós temos poucas pessoas trans que chegaram ao nível superior. A gente tem a Natália, que é uma médica, ela se formou aqui na UFES, nós temos alguns promotores, alguns advogados, a gente começa a mudar esse cenário de que a única possibilidade que a pessoa teria era ser profissional do sexo ou ser cabeleireiro. Então, a gente precisa repensar essa exclusão, a entendermos que se a pessoa se sente daquele gênero, ela tem o direito de ser chamada do gênero que ela se sente, e nós, na Casa Espírita, também precisamos trabalhar isso aí. Eu vou pedir mais uma vez para você colocar esse relato de uma criança, quando eu trago, então, que essa é uma condição que o espírito vive, é o relato de uma mãe trans. Mãe, por que Deus me fez menino? Ele errou, eu queria ser menina. Quanto mais eu trazia referências do universo masculino para aquela criança, mais ele deixava claro para mim que ele não queria. Quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu ia ter um filho homem e escolhi o nome dele. Na minha primeira gestação, veio o amado e esperado filho homem. E eu estava tão feliz e realizada que eu decidi não ter mais filhos. Só que conforme aquela criança foi se desenvolvendo, logo após os 2 anos e pouquinho, eu percebi que ele não correspondia aos estímulos masculinos de brincadeiras e todo o universo masculino conforme os outros meninos. Muito pelo contrário, ele se interessava muito mais pelo universo feminino. E uma angústia nasceu em mim. Eu procurei uma psicóloga que falou que a culpa era minha, que eu era mãe vaidosa demais para ter um filho homem. E eu me masculinizei. Deixei meus vestidos de lado, minha unha comprida eu cortei, suavizei na maquiagem, passei a ser uma mãe básica, para tentar ser mais masculina e não tanto feminina, para não incentivar o meu filho a gostar de maquiagens e de tudo que era do universo feminino. E nada adiantou. Quanto mais eu trazia referências do universo masculino para aquela criança, mais ele deixava claro para mim que ele não queria. Ele se agarrava aos vestidos nas lojas de roupas e pedia: mãe, deixa eu usar um vestido. Via os brinquedos e falava: eu não quero a casa do Batman, eu quero essa bonequinha. Com um pouco mais de 3 anos, ele começou a verbalizar: mamãe, sabe o que é triste? É triste que eu não nasci menina, né? Eu serei tão mais feliz. Mamãe, por que Deus me fez menino? Ele errou, eu queria ser menina. Aí com 3 anos, 11 meses e 15 dias, ele me falou: mamãe, eu posso morrer hoje para nascer menina amanhã? E naquele momento eu só consegui responder: meu amor, você pode ser o que você quiser, só não morre, porque se você morrer, eu morro junto. E foi aí que eu entendi que eu, enquanto mãe, tinha que amar independente de qualquer coisa. Eu tinha que amar aquela pessoa e não os sonhos que eu tinha, e não os meus planos. Mas não foi fácil não, porque eu sabia que se eu permitisse que aquele menino fosse aquilo que ele sentia que ele era, e então uma menina, eu ia perder todos os meus sonhos. A minha maternidade ia fracassar, e aquilo que eu esperei desde os meus 14 anos cairia. Mas quando ele fez 4 anos, eu falei: meu amor, a partir de hoje, você veste o que você quiser, você usa o que você quiser, e eu vou sempre te amar. E ele foi correndo e botou uma saia de tutu. E dia a dia, eu vi o meu filho desaparecer diante dos meus olhos. Em cada saia, em cada brincadeira, em cada mamãe, eu tô linda, me chama de filha só hoje, só pra eu ser feliz. Ali meu filho desapareceu. A imagem que eu tinha dele, o nome dele, o falar filho, foi embora. E veio uma menina que me angustiava. Como é que você ama alguém que te causa tanta dor? Como é que você ama alguém
que por causa dessa pessoa, os teus amigos não frequentam mais a tua casa, a tua família e a escola te chamam de maluca, você é apontada na rua e você descobre o que é preconceito, o que é transfobia. Foi difícil. Foi difícil me conectar, ressignificar o meu amor, mas não foi impossível, porque eu amava aquela pessoa. E aos poucos eu me conectei à minha filha e hoje ela é o amor da minha vida. Eu não vivo mais sem ela. Hoje, eu luto pelos direitos da minha filha, para que ela não sofra, para que as nossas sociedades estejam preparadas para falar: crianças trans existem sim, e elas são lindas, são amadas, são respeitadas, elas não são aberração, não são frutos de uma família disfuncional. Elas são frutos de uma família que escolheu o amor, o caminho do respeito, da escuta, mesmo quando doeu. A expectativa de vida da minha filha é 35 anos, e isso me amedronta todos os dias. Eu fico pensando, será que vai ser hoje? Que alguém vai fazer alguma maldade para ela? Que vão apontar, que vão dizer que ela é um erro, que ela é um pecado? Que vão não convidar para uma festinha das meninas porque ela não é uma menina igual às outras? Todos os dias eu vivo essa angústia. E é por isso que eu tô aqui hoje. Para pedir que você me ajude. Para a gente construir uma sociedade melhor. Para todas as pessoas trans. Mas que reconheça que as crianças trans existem. Aqui na sua frente tem uma mãe desesperada. Falando, eu não quero perder minha filha. Eu não quero vê-la chorar mais uma vez porque ela não foi convidada. Ou porque disseram que ela é um erro. Ela é a coisa mais perfeita de Deus na minha vida. Ela foi o acerto mais maravilhoso que eu fiz. Porque escolher amar e respeitar nunca é um erro. Escolher proteger e cuidar nunca é um erro. É o melhor acerto que a gente tem a fazer. Eu sou mãe da Agatha Maria, uma linda menina de trans de 9 anos de idade. A gente precisa falar que crianças trans existem. Me ajuda. Emocionante esse relato, não é? Por isso que eu resolvi compartilhá-los com vocês, porque nem todas as pessoas tiveram oportunidade de ouvir depoimentos como este. Então, caminhando para a gente encerrar, a proposta que o Cristo nos convida a ter é de não nos vermos pelas nossas aparências. Nós não somos gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros. Nós somos espíritos imortais que estamos encarnados na condição humana. E aí Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, vai dizer assim: transexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e assexualidade que se exteriorizam no campo da forma ou nas sutis engrenagens da psique, têm suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. As expressões que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo ou a chacota, examinados pelo lado espiritual, merecerão de futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos, que terão corrigido a feição do problema, ensejando mais amplo entendimento nobre da vida em todas as suas manifestações e finalidades, singularmente vinculada à anterioridade do espírito. A problemática do sexo exige carinho e caridade, respeito e dignificação do espírito. Portanto, meus irmãos, o que importa é como nós estamos vivendo a nossa sexualidade, de uma forma digna, de uma forma responsável, de uma forma centrada no amor e no respeito ao outro, e não a orientação sexual que nós temos. Então, o convite que eu quero deixar para vocês é que a gente possa rever os nossos preconceitos e conceitos, para diminuirmos essa exclusão. Eu não sei se aí em Venda Nova, a casa espírita de vocês tem uma pessoa trans, mas aqui na Grande Vitória, eu não conheço nenhuma casa que tenha uma pessoa trans
frequentando a casa? Será que é porque elas não querem chegar à doutrina? Ou o quanto nós não temos sido acolhedores? Então, a gente começa entendendo que somos todos preconceituosos, porque é assim que a nossa sociedade nos ensinou a ser. Mas o Cristo nos trouxe um outro mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se nós nos amarmos uns aos outros, nós vamos estar curando essa homofobia e vamos, de fato, permitir que o amor vença o ressentimento e a violência e vivermos como irmãos. Até porque, nesse momento de construção da Terra, de um planeta de regeneração, isso vai ser feito a partir da vivência de cada um de nós. Então, eu os convido a nós podermos refletir com muito amor, com muita caridade, com muita compaixão por essas experiências, por vezes tão difíceis, que esses irmãos estão vivenciando. Eu quero finalizar com uma música que nos convida também a compreendermos as dores uns dos outros. Por favor, We Are The Old. Por favor, preste atenção na legenda, tá? A música é legendada. Com as crianças da nova era que vêm trazer essa mensagem de todos os lugares do mundo. Pode interromper, por favor, por conta do nosso horário.
mente das crianças e fazermos desse mundo um lugar melhor. Muita paz, muita luz para todos vocês. Tassiana, que a gente sabe que nós somos todos filhos de Deus, irmãos, estamos nesse mundo de regeneração e provas, enfrentando nossos medos, as nossas fraquezas, os nossos percalços. Então, que a gente tenha sempre isso em mente. Somos todos filhos do mesmo Pai. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Convidamos você a vir à nossa casa quando estiver disponível. E muito obrigada pelas palavras de hoje. Eu que te agradeço. Então, agora a gente vai dar